Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo, sou o professor de vocês hoje. Trabalharemos o tema SINAB, Sistema Nacional de Análise Balística. Antes eu gostaria de poder me apresentar. Como eu já havia falado, meu nome é Eduardo, sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário Moura Lacerda com bolsa integral do ProUni. Também sou licenciado em Letras pela Universidade Anhanguera Uniderp Ribeirão Preto, bolsa do programa Os Melhores, e atualmente sou mestrando em Patologia Experimental e Medicina Legal pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP Campus Ribeirão Preto. Então, pessoal, vamos começar a trabalhar um assunto muito interessante e pouco difundido. É uma coisa assim, é uma área bem legal, é uma parte da balística muito importante, que ela está sendo implantada agora no Brasil. Então não é algo assim que vai ter em todos os estados. A projeção é de ter até o final do ano em todos os estados. Por enquanto temos em alguns estados têm apenas em capitais e outros estados temos em capitais e cidades do interior. O SINAB ele é um sistema nacional que foi implantado pelo Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública, com o apoio das secretarias de segurança pública de cada estado da União Federal. Então, pessoal, cada estado que estiver implantando vai ter um apoio do governo federal e do outro lado vai ter um apoio do governo estadual para poder fazer um banco de dados nacional de balística que possibilitará com que o policial técnico-científico, o policial civil, ele consiga chegar até uma determinada pessoa ou um determinado crime através de análise balística. Mas antes de entrarmos propriamente dito no SINAB, é importante a gente retomar alguns conceitos de o que é a balística, como a balística funciona e como é realizada a análise balística. Devemos lembrar que a balística é dividida em balística interna, balística intermediária, balística externa, balística terminal. Alguns autores consideram também como um ramo próximo à balística terminal a balística de efeitos e a balística do caos. Todas elas compreendem o grande grupo da balística, juntamente da balística forense, que trabalha dentro da criminalística. Então, pessoal, quando vamos trabalhar em balística, devemos lembrar que não observamos apenas abre aspas, bala, porque bala é aquilo que você chupa, então é a munição no caso, o projétil. Então, não analisamos apenas o projétil em si, mas analisamos um todo. Então, primeira coisa, imagine uma cena de crime, um local que houve um tiroteio e uma vítima fatal. No local, o perito criminal ele vai fotografar, junto do fotógrafo e do desenhista, ele criará um croquis da área e recolherá estojos e projéteis. Então eu tenho aqui para vocês verem um exemplar de estojo, tá? Deflagrado já, espoleta já batida e uma ponta. Lembrando que ponta é aquilo que sai, que é feito para sair pelo cano da arma. Depois que ela é disparada, ela é um projétil. E aqui eu tenho um projétil. Pessoal, o que acontece? O perito ele vai lá, ele vai recolher e vai levar para análise. No caso, se o corpo for encaminhado para o IML, que logicamente será feito isso, se a pessoa não sobreviveu, durante a necrópsia, o auxiliar de necrópsia recolherá de dentro do cadáver um projétil semelhante a esse, ou um semelhante a esse, e levará para análise. Esse projétil deverá ser acondicionado dentro de um envelope de papel com a identificação da vítima. Depois ele será acondicionado dentro de um lacre
com a identificação da vítima, identificação do laudo, identificação do médico legista que está assinando este laudo, identificação do boletim de ocorrência e DP da área, será encaminhado para a base do IML e a base encaminhará para a Polícia Civil ou entregará para o Instituto de Criminalística fazer a análise do projétil. Ambos os casos, havendo recuperação de projétil, é muito mais fácil você fazer um confronto. Porque pensem assim, o perito criminal ele recebe a informação de que houve disparos de armas de fogo e lá no local ele encontra apenas o estojo de uma pistola 380. Quando ele chega lá na base dele de trabalho, o delegado apresenta para ele uma pistola 380. Tem como ele saber? Se ele tem as peças como o projétil ou como o estojo, tem sim como ele saber de qual arma veio. Senão, ele fará um laudo apenas analisando a arma e dizendo se a arma ela é funcional, se ela pode efetuar disparos, se ela está dentro da regulamentação, ou seja, se ela não foi modificada, lembrando que modificação de arma é crime, e vai observar se a numeração de série está normal. Então, aquela numeração que vem no chassi da arma, numeração que vem no ferrolho da arma, numeração que vem no cano da arma, são as partes fundamentais quando você faz uma desmontagem em primeiro escalão. Então, pessoal, voltando ao quesito balística, vamos lá. O perito criminal, ele está no local de crime e aí ele conseguiu recolher os estojos. O que ele vai observar? Ele vai observar o calibre, tá? Lembrando que a minha linha de pesquisa é em balística forense, aqui na USP de Ribeirão Preto. Por isso eu tenho esses estojos e projéteis deflagrados dentro de local apropriado com teste em gelatina balística, tá? Então, ele vai olhar aqui se está percutido, ou seja, se a espoleta foi acionada. Ele olhará qual é o calibre que está marcado no culote do estojo. Ele buscará por impressões digitais que eventualmente podem estar presas no estojo. Imaginem assim, a pessoa pegou o estojo e colocou na arma. Vamos usar um segundo exemplo, um estojo de calibre 38, tá? Esse estojo ele não tem a ação da câmara, que é aquele movimento que o estojo, a munição ela sai de dentro do carregador, sobe para a câmara, efetua o disparo, a câmara ejeta essa munição para fora, esse estojo para fora, e aí você pode perder parcialmente ou totalmente a impressão digital, mas geralmente a gente perde só uma parte. Quando é revólver, ela há uma preservação. Então ele pega um estojo de revólver e faz o empoamento, ou ele faz uma análise com base em cianoacrilato, e ele consegue recuperar de dentro desse estojo deflagrado, assim como esse daqui também está, qual é a impressão digital e consegue identificar quem é a pessoa. No caso de uma pistola, ele vai retirar esse estojo, vai fazer uma análise preliminar para o laudo dele, ele vai olhar o culote do estojo, vai estar escrito .380 alto, a empresa que fez, no caso essa daqui, CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, e levará para análise microscópica para inserção no SINAB. E se o perito conseguiu recuperar um projétil? Suponhamos que o projétil ele bateu numa parede, ou ele bateu em alguma superfície dura, ou ele de alguma forma sofreu uma deformação. Pensem no projétil ponta-oca expansiva. O projétil ponta-oca expansiva, a função dele é justamente essa: você ter o choque com alguma superfície e uma expansão, que pode ser de até 60% do tamanho do diâmetro do projétil. Então, eu tenho aqui um projétil que foi utilizado também em estudos experimentais, certo? Ele é um ponta-oca expansivo, tivemos uma expansão, essa é a base dele,
Vejam tanto que ele expandiu, certo? E aí cabe ao perito criminal olhar essas ranhuras que estão aqui na lateral e tentar identificar através do estriamento dessa jaqueta de latão, no caso, se é possível identificar a arma que disparou ou não. Mas suponhamos que o corpo vá para o IML, não foi um projétil ponta oca, foi um projétil ponta plana, ou foi um ogival. Ele também terá essas ranhuras. Eu gostaria que vocês observassem bem aqui, ó. Não sei se dá para ver direito, mas aqui estão as marcas das estrias da arma de fogo. Essas estrias são as responsáveis por gerar a marcação microscópica que levará à identificação da arma de fogo. Então o perito ele coleta no local do crime este projétil, ou ele coleta no IML o projétil retirado pelo médico legista ou pelo auxiliar de necrópsia e leva para análise em microscópio, para microcomparação ou para inserção no SINAB. Então, pessoal, o SINAB, o que exatamente é o SINAB? O SINAB é o sistema que busca fornecer informações estratégicas para auxiliar a segurança pública e que tem à frente uma equipe gerenciada por peritos criminais federais e peritos criminais das polícias civis e técnicos científicos de diversos estados. Então, ou seja, eu volto naquilo que eu falei anteriormente. O SINAB ele foi criado pela Polícia Federal. Tá? Ele faz parte do sistema de investigação criminal federal e ele está sendo implantado nas polícias civis e técnicos científicas de todos os estados da federação. Alguns estados, a parte pericial não é realizada por uma polícia científica, mas sim por um órgão ligado à Secretaria de Justiça. Também será implantado lá ou já está implantado. Então, pessoal, ele fornece informações estratégicas para auxiliar na segurança pública à frente do gerenciado por peritos. Ou seja, quem vai trabalhar com o sistema somente serão peritos. O fotógrafo não terá acesso, o desenhista não terá acesso. Será o perito criminal especialista em balística forense. Por quê? Eu vou explicar novamente à frente, mas o que acontece? Ele não funciona como vemos em séries de televisão ou como vemos em filmes, em que você pega uma comparação, ela fica batendo várias imagens na tela e aparece lá escrito match. Não, você não tem isso. Você tem possíveis combinações e cabe ao perito criminal fazer manualmente a comparação dos 10 primeiros que ele enviou e ver se há um hit. O hit é quando você tem uma comparação positiva do sistema SINAB de um projétil com o outro ou de um estojo com o outro que está sendo comparado. Então, pessoal, no material que eu montei e mandei para vocês podem ver essa imagem de um microscópio em que temos um projétil, no caso de ponta oca expansiva, como esse daqui que eu mostrei para vocês, que está sendo analisado por um microscópio. Vocês têm a imagem da luz jogando bastante iluminação para poder termos a diferenciação das estrias que ficam presas na lateral geradas pelo cano da arma. Ah, mas e se for uma arma de cano liso? Se for uma arma de cano liso, analisaremos apenas a munição, o cartucho. Por quê? Porque o projétil de cano liso, ele passa, ele não vai ter ranhura, não vai ter o que se analisar. Imagine, por exemplo, uma espingarda calibre 12 ou um revólver calibre 36 GA. Esse revólver, ele tem um cano liso, o projétil passará por dentro, não terá o que se analisar. Você pode recuperar e mandar para o perito, porém não terá ranhuras. Mas o seu cartucho, sim, ele terá as marcações necessárias, conforme vimos aqui no estojo. As marcações de ejeção, marcação do percutor, marcação da culatra,
tudo poderá ser observado. E na imagem ao lado, que vocês podem ver, temos aqui a análise do estojo, onde busca-se as minúcias desse estojo. O que seriam as minúcias? Como eu já havia falado, imaginem uma pistola. Nós teremos aqui a marca da culatra da pistola, teremos a marca do ejetor na lateral, nós teremos a marca do percutor, nós teremos a marca de espoletamento, nós teremos a marca de carregamento, ou seja, quando ela sai do carregador, o carregador ele é como se fosse 2 grampos de metal. Então ela está aqui, ela tem que subir. Isso causa ranhuras na lateral. Então essas ranhuras também são únicas e elas servem como base para podermos analisar. Isso sem contar que a munição pode ser uma munição rastreada. Observem aqui o colote do estojo. Nesse colote pode ter uma numeração de série. Essa numeração de série ela é atrelada ao número de lote que pode ser rastreado até a pessoa que efetuou o disparo da arma de fogo. Então, quando vemos essas duas imagens que está no slide que eu apresento para vocês, eu estou vendo uma análise do projétil individualmente em microscopia e uma análise do estojo individualmente em microscopia. E onde entra o SINAB? O SINAB ele entra na Lei 10.826 de 2003. Vejam como ele é antigo. Percebam, pessoal, é algo muito antigo já. Não existia o nome SINAB, não era algo que era projetado para ser como hoje, mas o legislador já tinha essa ideia anteriormente. Então foi algo assim que foi difícil de implantar, tanto pelo alto custo quanto pela tecnologia. A tecnologia em 2003 era muito diferente da tecnologia de hoje. Hoje nós temos computadores super potentes, temos celulares com câmeras muito boas. E se vocês se lembram muito bem, quem é anterior a 2003, um computador em 2003 tinha uma memória de aproximadamente 8 GB de memória, a memória de um pendrive praticamente pequeno. Então, o que nos diz o artigo 34A da Lei 10.826 de 2003? Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Este artigo, ou seja, essa atualização do artigo 34, foi inserida pela Lei 13.964 de 2019. Então aí nós temos um salto temporal. Então, em 2003, nós temos o marco do Estatuto do Desarmamento e as leis sobre a legislação sobre armamento e balística durante o governo Lula e o pacote anticrimes que veio a surgir em 2019 durante o governo Bolsonaro. Então, essa parte sobre análise balística e sobre a inclusão de um Banco Nacional de Perfis Balísticos para a busca do criminoso, ou seja, você criar algo não só para restringir a difusão de armamentos ilícitos, mas você chegar ao criminoso, foi apenas instalado em 2019, que foi quando foi ressuscitada a ideia de se criar o Banco Nacional. O parágrafo 1º nos diz: o Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Então, vamos por partes. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar a arma de fogo. Foi apreendida uma arma. Essa arma, suponhamos que ela seja uma arma regulamentada, tá? Ela tem um registro no SIGMA, que é o sistema do Exército, ou ela tem um registro no SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal.
Então ela está registrada normalmente, ela tem a numeração no ferrolho, ela tem a numeração no cano, ela tem a numeração no chassi. Essa arma foi apreendida por algum motivo, possivelmente porque a pessoa cometeu um homicídio, por exemplo. Essa arma será cadastrada, então todas as informações, modelo, cor, fabricante, calibre nominal, calibre real, capacidade de disparos, tudo será registrado no banco de dados. E dessa arma será coletada uma amostra de teste, ou seja, quando falamos aqui, e armazenar características de classe e individualizadores de projéteis e estojos de munição deflagrados, então você pega aquela munição que foi deflagrada no local de um crime. Por exemplo, houve um assalto a banco, o perito foi lá, recolheu o projétil, analisou ele e inseriu dentro desse banco de dados. Está lá, projétil recolhido na cidade de São Paulo, em tal ocasião, em que houve um assalto a banco. Hoje, a prática de assaltos a banco, assalto a transportadoras de valores, nós chamamos de novo cangaço. Então, esse é um dos intuitos da criação do SINAB. Você pegar e classificar crimes violentos, como latrocínio, homicídio, feminicídio e o novo cangaço. Crimes geralmente que envolvem armas de fogo e levam ao fim morte, ou que há um exagero grande de munições, projéteis, há um armamento muito grande do criminoso, que é o caso do novo cangaço, onde eles têm um alto poder de fogo relacionado à polícia, que muitas vezes tem um poder de fogo inferior a eles, já que eles têm armas que podem até derrubar aviões. Então, pessoal, é coletado esses projétil é analisado, inserido lá dentro, e aí é coletado a arma de fogo. O perito criminal vai pegar essa arma de fogo e vai testá-la. Como? Ele vai efetuar o disparo dela em um tanque de água, ou em um tanque de algodão, ou numa caixa com estopa, o que for possível utilizar. Recolherá o projétil, que provavelmente virá inteiro, bonitinho como esse daqui que eu mostro para vocês, e fará a análise comparativa. Depois de analisar e escanear ele em 3 dimensões, ele será inserido dentro do Banco Nacional, onde haverá o confronto. E através desse confronto poderá chegar a um denominador comum, ou seja, ele poderá chegar a classificar, olha, esta arma de fogo aqui, suponhamos que esse porta-lâmina seja uma arma de fogo, esta arma de fogo foi a responsável por disparar este projétil recolhido no local do crime. Então aí nós temos um hit. Então temos uma positividade para o projétil e temos a positividade para a arma. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal nos diz: o Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Também, incluído pela Lei 13.964 de 2019, esse dispositivo, esse parágrafo, ele traz uma questão interessante. Tá? Elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes. Por que ele traz esse dispositivo? Os Estados Unidos, quando foi inserir o seu banco de dados, que ele é diferente, o SINAB ele é um banco de dados canadense, que está sendo adaptado para o Brasil. Os Estados Unidos usam um banco próprio. Qual que era a ideia deles? Vamos cadastrar todas as armas que saem de fábrica. Poxa, é legal? É muito legal isso daí. Funciona? Depende. Vejam bem, pensem assim, uma fábrica de armas ela vai produzir 50 mil pistolas de um mesmo modelo. A pistola PT-01. E aí você vai pegar os 50 mil unidades de PT-01
terá que efetuar um disparo dentro de um ambiente controlado, em um tanque de água, um tanque com estopa, recolher esse projétil, fazer o escaneamento desse projétil, a análise dele e inserir no banco de dados. Depois vende a arma. Quando você vai fazendo isso, você vai alimentando o banco de dados, você vai sobrecarregando ele. Então você vai gerando um acúmulo de dados que vai lentificar todo o procedimento de análise. Aí quando o perito for fazer essa análise, na hora que for vir elencado quais são as possíveis armas, ao invés de vir 10 armas, que seria o prático, o correto, para ele poder analisar uma por uma e ver qual delas que se encaixa com o projétil recuperado no corpo ou o projétil recuperado no local do crime, o perito vai ter que analisar 50, 60, 70 delas, porque vão estar parecidos. Então você vai ter um sobrecarregamento do banco de dados. Então, para evitar que isso aconteça no Brasil, o legislador ele pensou nisso e colocou elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes. Então, se você tem a sua arma com direito de porte em casa, se você é uma pessoa que tem o direito de posse de arma de fogo, sua arma ela provavelmente não está registrada no SINAV, a não ser que ela tenha sido utilizada em campo. Se você é um CAC e pratica o tiro desportivo, sua arma também não estará registrada. Ela passará a registro assim que ela for utilizada em um crime ou mesmo que seja para sua defesa. Imagine uma situação de legítima defesa onde houve a morte de um ladrão que foi tentar te roubar. Ele veio armado, você reagiu à sua injusta agressão e efetuou um disparo de arma de fogo que infelizmente levou ele ao óbito, sendo que o ideal é apenas neutralizar a injusta agressão. Aí, a sua arma sim terá um cadastro no SINAB, mas ficará lá apenas para registro. O parágrafo 3º nos diz: o Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. O que seria essa Unidade Oficial de Perícia Criminal? A unidade oficial ela se localiza em Brasília. Então, todo o banco de dados ele é nacional. Então, você vai produzir os dados na sua região, mas eles são todos armazenados em Brasília, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública, com apoio da Polícia Federal. Então, os policiais civis que recolherem projéteis e fazerem análise, os técnicos científicos, ou as pessoas de secretarias de justiça que trabalham com a área pericial, gerarão esse modelo e encaminharão para o sistema que estará localizado em Brasília. Decreto 10.711 de 2 de junho de 2021, também muito atual este decreto. Artigo 1º. Ficam instituídos o Banco Nacional de Perfis Balísticos, ou seja, ele já estava previsto em lei em 2019 e foi oficializado em um decreto em 2021. O Sistema Nacional de Análise Balística, aqui oficialmente é criado o SINAB, e o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Análise Balística, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ou seja, é um comitê gestor do Sistema Nacional que será gerenciado por peritos criminais federais responsáveis por toda a análise e gerenciamento do sistema, para manter ele sempre funcional e que você consiga gerar a análise de um projétil, gerar a análise de uma arma em um período curto. A expectativa, de acordo com a revista da Polícia Federal, que eu coloco aqui como uma das fontes nas minhas citações, é de 24 horas para se obter um hit, ou pelo menos o reconhecimento, né, e análise de um projétil. Mas sabemos que atualmente é possível você conseguir isso em menor tempo. Temos o artigo 2º, no seu parágrafo 2º diz: o Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal, ou seja, será
gerenciado pelos chefes da área de perícia criminal da Polícia Federal, localizado em Brasília, no Distrito Federal. O artigo 5º, o Sistema Nacional de Análise Balística, ou seja, o SINAB, tem como objetivo permitir o compartilhamento e a comparação de perfis balísticos constantes no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Ou seja, ele funciona como tanto um sistema alimentador como um sistema de comparação e compartilhamento. Pensem assim: um criminoso ele praticou um homicídio em Florianópolis. E este criminoso ele fugiu para São Paulo e praticou um outro crime em São Paulo. Essa arma ela é apreendida. A arma apreendida, a munição é analisada e jogada no sistema SINAB. O SINAB ele vai rodar para procurar se há algum projétil, se tem alguma munição que foi deflagrada parecida, e ele vai dar os possíveis matches. Ali vai aparecer que em Florianópolis foi utilizada uma arma de fogo parecida com uma munição que pode ser característica. O perito criminal ele vai fazer essa análise, vai perceber que naquele homicídio que ocorreu em Florianópolis foi utilizada aquela arma que foi apreendida em São Paulo em outro crime com o mesmo agressor. Então essa pessoa que provavelmente estaria saindo impune de um crime que ele cometeu em Florianópolis, agora ele já terá que responder por 2 crimes. Porque nós temos o sistema de compartilhamento e comparação balística. Então, nessa situação, o delegado de polícia poderá chegar para ele e falar assim: olha, você cometeu um latrocínio aqui na cidade de São Paulo. Porém, há uma correlação com a sua arma de fogo que foi apreendida com você em Florianópolis de um homicídio que está sendo investigado. Então, provavelmente você é o autor do crime e você responderá pelo homicídio por estar portando a arma de fogo que foi utilizada e responderá pelo latrocínio realizado aqui em São Paulo. Então, aí você consegue pegar um agressor que fugiu. É muito natural a pessoa cometer um homicídio, cometer um grande crime e fugir para outro estado, na expectativa de não ser capturado pela polícia. Mas, graças ao sistema SINAB, você fazendo a correlação das armas e dos projéteis ou dos estojos, você consegue chegar ao autor de um crime que estava lá no Nordeste, que estava no Norte e que fugiu para o Sul e para o Sudeste buscando um refúgio. O artigo 7º diz: compete ao Comitê Gestor do Sistema Nacional de Análise Balística. Inciso 1º. Promover a linha A padronização de procedimentos e de técnicas de coleta, de análise de perfis balísticos e de inclusão. Essa é uma parte bem técnica. Essa parte ela corresponde ao serviço de perícia criminal que é utilizado pelo perito criminal que está analisando este evento. Então, pessoal, há uma padronização. Você não vai pegar a munição de qualquer jeito e colocar na máquina. Você não vai pegar um estojo de qualquer jeito e colocar na máquina. Você não vai pegar uma munição, projétil todo amassado e colocar na máquina. Não. Você vai ter uma padronização de técnicas, onde através de instrumentos de borracha ou com plástico ou de pontas protegidas, você vai desamassar aquele projétil que está deformado. No microscópio óptico, você vai conseguir reconstruir este projétil sem danificar as ranhuras, sem danificar as estrias que foi deixado nele. E você conseguirá, através disso, analisar essas estrias que até então pareciam ser impossíveis de analisar, mas como o perito ele vai ter os procedimentos, ele conseguirá fazer a análise em microscopia óptica e depois inserir no equipamento.
O mesmo vale para o estojo. O estojo ele será periciado, analisado em microscopia óptica. Se houver sujidades como terra, ferrugem, ele será limpo sem prejudicar o possível vestígio ou evidência e será analisado depois pelo equipamento do SINAB. Eu trago para vocês, neste próximo slide, uma imagem de um microscópio de comparação, onde de um lado colocamos o projétil suspeito e de outro lado colocamos o projétil que está sendo comparado e faremos a análise. Aí você tem como manipular o giro do projétil, que vocês podem ver nessa tela de computador, e alinhar as ranhuras, as estrias do projétil para se obter um match, ou no caso do SINAB, um hit. Então, qual era o problema antes da implantação do SINAB? A baixa capacidade de identificação e análise de vínculo entre as armas de fogo utilizadas em crimes e seus elementos de munição coletados. Qual que era o problema, pessoal? Você não tinha como fazer uma análise interestadual, não tinha um banco de dados interestadual. Muitas vezes, o que acontecia? Se um crime era cometido em Ribeirão Preto utilizando uma arma de fogo e esse criminoso fugia para Campinas e em Campinas ele voltava a cometer um crime e o delegado já tinha uma ideia de quem era o autor, o que ele poderia fazer? Não tinha como você fazer uma comparação igual hoje, analisando um projétil de Ribeirão Preto, um projétil de Campinas e ter uma certeza, ter um aferimento. O que era feito até então? Você entrava em contato com o delegado, no caso Campinas que prendeu, então o delegado de Campinas entrava em contato com o delegado de Ribeirão Preto, que entrava em contato com o Instituto de Criminalística, pedia aquele projétil que estava acondicionado no Instituto de Criminalística ou que estava acondicionado já com o escrivão de polícia. Esse projétil era transportado para Campinas, para lá ser comparado com o projétil que foi utilizado no crime por aquele mesmo autor e ver se ele utilizou a mesma arma. Então era algo que despendia tempo e necessitava assim de que houvesse um pouco de sorte na realização dessa apreensão. Então esse era o principal problema, a baixa capacidade de identificação e análise de vínculo entre armas de fogo utilizadas em crimes. Então, se eu tinha uma arma que estava no Rio de Janeiro, eu não ia saber se foi utilizada em São Paulo. Se eu não tivesse nada que ligasse os criminosos, não teria como saber. Imaginem que a arma seja uma arma de aluguel. Então, o criminoso ele alugou uma arma aqui em São Paulo, cometeu vários crimes e guardou ela. Os projéteis estavam no banco de dados. Só que um criminoso do Rio de Janeiro foi lá e falou assim, olha, quero alugar a arma X. Ele alugava essa arma, levava para o Rio de Janeiro. Lá ele trabalhava com essa arma, Lá ele praticava os crimes com essa arma e devolvia para São Paulo. E não teríamos como chegar a um denominador comum. Hoje, com o SINAB, sim. É possível você comparar os projéteis e falar, olha, veio da mesma arma, o autor possivelmente é a mesma pessoa. A proposta do SINAB, segundo a SENASP, do Ministério da Justiça. Armas de fogo são individualizadas pelas marcas que deixam em projéteis e estojos. A imagem que eu trago para vocês no slide que será disponibilizado pela escola é a comparação de dois projéteis. Reparem como as estrias estão bem alinhadas. Não tem dúvidas de que houve o disparo da mesma arma de dois projéteis diferentes. As estrias estão perfeitamente alinhadas. Não há discrepância. Então, a identificação de uma arma de fogo por meio de marcas que esta deixe elementos de munição, identificação indireta, é feita através do exame de microcomparação balística. Então, do lado esquerdo aí eu tenho um projétil, do lado direito eu tenho outro, eles estão unidos em uma mesma imagem, em microcomparação balística. Lembrando que a identificação indireta ela é realizada desta forma, ou seja, eu pego um projétil
da arma, um projétil, por exemplo, que estava no corpo do fulano A, um projétil que eu recuperei da arma que foi apreendida com o suspeito B, eu faço a comparação e eu tenho o match, ou o hit no caso. Isso é uma identificação indireta. A identificação direta já é através da própria arma. Então eu pego, atiro e comparo com a arma de fogo que foi apreendida. Nesse próximo slide, eu trago para vocês a imagem de um estojo de arma de fogo. Vocês podem ver, tal exame é usualmente realizado manualmente com uso de microscópios ópticos por meio de comparação visual, o que requer muito tempo de análise e especialização dos profissionais. Agora, com o advento do SINAB, não é mais necessário tanto tempo assim para análise. Aí, esta é uma imagem de comparação. Vocês podem ver que próximo à letra C há as ranhuras da marca do ejetor da arma de fogo. E próximo da letra B também temos as mesmas ranhuras. As imagens comparadas lado a lado nos mostram que esse estojo ele foi deflagrado pela mesma arma de fogo. Ao lado nós temos uma marca do percutor. Então do lado esquerdo temos uma marca de comparação, do lado direito temos a segunda marca de comparação, que mostra que a arma foi percutida pelo mesmo sistema de percussão, ou seja, foi disparado pela mesma arma de fogo. Reparem que as ranhuras são iguais. As ranhuras elas se encontram perfeitamente. O SINAB ele te possibilita ampliar a imagem e colocá-la de maneira tridimensional, seja na forma normal em plano, seja na forma 3D observando como se eu estivesse olhando aqui o culote do nosso estojo, olhando a espoleta deflagrada, como ele também permite você fazer uma comparação interna, como se eu olhasse por dentro do estojo como que está a marcação dessa espoleta que foi deflagrada. Então ele te dá uma possibilidade muito grande para análise tanto do estojo quanto do projétil da arma de fogo. Objetivos, segundo o SENASP e o Ministério da Justiça: aumentar a efetividade dos exames de comparação balística por meio da implantação de sistemas automatizados funcionando em rede integrada, ou seja, essa rede ela deve ser integrada com o Distrito Federal, com os estados e com os municípios, possibilitando uma maior resolução de crimes envolvendo arma de fogo. E eu deixo grifado em vermelho aqui, em especial crimes contra a vida como o homicídio e feminicídio, contra o patrimônio como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e o novo cangaço, que são os ataques a bancos, carros de transporte de valores e empresas de transporte de valores, que está se tornando uma febre, infelizmente, aqui no Brasil. Outro objetivo: prospectar e realizar análise crítica das tecnologias existentes. Ou seja, ele não é uma ferramenta que fica parada, ele está sempre buscando melhorias, buscando análises críticas, ele está sempre buscando se renovar. Padronizar tecnologia e procedimentos entre SENASP e Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Ou seja, se no estado A eu tenho uma padronização, no estado B eu sigo um segundo sistema de padronização, no estado C um terceiro, mas todos dentro da legalidade, então eu vou buscar através da SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, uma padronização nacional para que todos ajam da mesma maneira, para que possamos ter um equilíbrio entre todos os estados durante a análise balística. Modernizar os laboratórios balísticos com equipamentos que possibilitem a implantação de sistema automatizado. O sistema ele não é um sistema que você vai ter no laboratório do Instituto de Criminalística da sua cidade, simplesmente. Geralmente são em grandes cidades, eles são equipamentos muito caros.
eles dependem tanto de computadores especiais, equipamentos especiais, um sistema de alimentação de energia diferenciado. Então, literalmente, o SINAB, ele terá uma sala só para ele dentro do seu Instituto de Criminalística. Institucionalizar o Sistema Nacional de Análise Balística, ou seja, você institucionalizar em todo o território nacional o SINAB. Monitorar e fiscalizar a instalação e uso de equipamentos, além do funcionamento do sistema. Então você vai manter o monitoramento e a instalação dos equipamentos. Ou seja, Brasília estará sempre de olho para ver se o equipamento está funcionando corretamente e ele está sendo alimentado. De nada adianta você ter uma grande cidade, como é o caso de São José dos Campos, que tem um equipamento do SINAB, uma cidade importante, e esse equipamento não estiver sendo devidamente utilizado ou sendo pouco alimentado. Não, eles estarão fiscalizando para ver se ele estará sendo corretamente utilizado e alimentado. Neste próximo slide, eu trago para vocês uma reportagem do Fantástico. O link também está nas referências em que eu encaminhei para vocês, onde é mostrado uma comparação balística em 3D do SINAB. Aqui nós temos o perito criminal federal Lerry Sud, ao qual eu faço um agradecimento por ter fornecido algumas informações para esta apresentação. Muito obrigado ao Dr. Lerry Sud. Ele está comparando aqui, nesta imagem, um projétil do lado esquerdo e outro projétil do lado direito em uma imagem tridimensional. Reparem que as ranhuras, as microestrias, estão perfeitamente alinhadas. Então, o SINAB ele propõe que a gente coloque os projéteis juntos e possibilite você virar ele de um lado para o outro, você expandir a imagem de um e diminuir a imagem de outro, você comparar, você sobrepor. Ele é uma ferramenta muito, muito importante para análise criminal. Nesta outra imagem, logo abaixo, temos uma comparação que também foi disponibilizada na reportagem do Fantástico, onde aparece uma microscopia das microestrias deixadas em um projétil. É possível observar, através de uma projeção tridimensional do SINAB, na maneira como ele funciona, as microestrias. E cada estria, reparem que ela recebe uma letra e uma numeração, que corresponde ao local do estriamento e a sua dimensão de estriamento, que também serve para análise e comparação do SINAB. Isso é muito importante. Nesta outra imagem que eu mostro, onde tem uma perita criminal observando o computador, ao lado está o maquinário responsável pela análise de projéteis. O projétil ele é inserido dentro dessa máquina, onde ele é escaneado e jogado dentro do sistema operacional SINAB. Essa outra imagem, todas elas com fontes da internet, volto a repetir, mostra o maquinário completo do SINAB de análise de estojo, análise de projéteis, os computadores de comparação, em uma sala própria para análise balística. Neste outro slide, onde aparece a perita criminal mexendo no computador, analisando um estojo e um segundo perito criminal em pé ao lado dela, eles estão usando o IBTRAX, que é o equipamento utilizado para análise do estojo da arma de fogo. Então, o estojo, essa pequena quadrado localizado embaixo do slide, ele é aberto, o estojo é inserido lá dentro, escaneado em 3 dimensões, onde a perita criminal ali no caso pode realizar a análise do estojo em microcomparação, o que facilita em muito o trabalho dela se fosse comparar com uma análise de microcomparação individual feita em microscopia óptica. Para aqueles que estiverem utilizando os slides através do celular ou do computador,
O slide próximo, que é o slide número 15, ele é um pequeno vídeo disponibilizado pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, onde é informado sobre a implementação do SINAB e mostra um pouco como ele funciona. Caso vocês não consigam visualizar o vídeo, o link também está na descrição das referências. Vocês podem procurar lá, digitando no seu buscador da internet favorito, SINAB, busquem pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. O vídeo estará lá disponibilizado para vocês, de uma forma resumida, como o SINAB trabalha. SINAB, Sistema Nacional de Análise Balística. O SINAB realiza comparações entre projéteis e estojos provenientes de armas de fogo armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. A moderna tecnologia possibilita o estabelecimento de vínculos entre crimes em todo o território nacional. O objetivo é aumentar a elucidação de autoria em crimes cometidos com o uso de armas de fogo. O SINAB está sendo implementado em todas as unidades da Federação e na Polícia Federal, formando uma rede nacional. Governo de Santa Catarina. Polícia Científica. Ciência para a promoção da justiça. O seu funcionamento. O projétil ou estojo é coletado no local dos fatos ou no IML, como eu havia dito anteriormente. O estojo ou projétil será escaneado pela ferramenta, ou seja, pode ser a ferramenta que eu mostrei naqueles primeiros slides, onde é possível você escanear apenas o projétil, ou na ferramenta maior, que é escanear o estojo. Lembrando que para cada elemento, é uma ferramenta diferente. O perito criminal responsável irá inserir os dados no banco de dados, ou seja, ele vai coletar essas imagens e inserir dentro do banco de dados, colocando de onde veio, ou seja, se veio de Ribeirão Preto, banco de dados de Ribeirão Preto. Se veio de São José dos Campos, banco de dados de São José dos Campos. E assim por diante. Os resultados escaneados serão enviados para um servidor central, esse servidor que está localizado em Brasília. Nesse servidor é feita uma correlação que é devolvida ao perito como uma lista de possíveis resultados, geralmente 10 possíveis resultados, para o perito abrir e analisar um por um em comparação óptica. Aí já é uma questão mais subjetiva. Cabe ao perito colocar um projétil ou estojo lado a lado e ver se há um hit. O perito analisa a lista de correlação disponibilizada em ordem decrescente de semelhança e, por comparação, identifica a amostra. Um laudo é gerado informando se a arma é a mesma investigada no crime e se houve o uso de arma em algum outro crime anterior ou em outra localização. Seu foco está em crimes mais graves, como o novo cangaço e munições mais usuais, porém, nada impede a inserção de outros calibres. O que seriam munições mais usuais? Seriam os calibres baixos, como o 32, o calibre 22 LR, o 380, assim como pode ser utilizado os calibres restritos, como 9mm, .40, .45, ACP, ou até os calibres de alta energia, como o 556 NATO, o 762 e assim por diante. Em resumo, pessoal, para nós finalizarmos a nossa apresentação, o material de local de crime ou IML é preparado para entrar no banco, seleção de caso, limpeza, coleta de padrão ou confronto prévio. O sistema de identificação balística captura imagens dos elementos da munição selecionados, gera um perfil balístico, envia para armazenamento e busca no servidor do Banco Nacional de Perícias Balísticas. O perito criminal procura as ligações através das correlações retornadas pelo servidor,
O sistema faz uma espécie de triagem apenas, o perito que encontra o hit analisando as imagens, assim como é feito no EIFS, que é o sistema de identificação por impressão digital. Ele não vai te dar uma impressão digital perfeita. Então você tem aqui, de um lado, a impressão digital que você está pesquisando e do outro a impressão digital que já está no banco de dados. Ele não vai te dar a correlação perfeita. Ele vai te dar 10 possíveis digitais e cabe ao papiloscopista identificar a qual digital pertence. Isso funciona no mesmo sistema do SINAB. Ele vai te dar 10 possíveis elementos e cabe ao perito identificar quais são esses elementos. Por fim, eu trago o mapa do SINAB. Aqui, nesse mapa em azul, estão os 24 estados que já estão integrados no SINAB. Cada estrela amarela corresponde a uma capital que está localizada, já tem uma base SINAB localizada no seu Instituto de Criminalística. As estrelas verdes correspondem a grandes cidades que têm já ou capitais o seu sistema integrado. E em laranja, considerando capitais e cidades do interior, que serão 40 laboratórios do SINAB ainda integrados. Então, vocês podem notar que em São Paulo nós temos na cidade de Santos, São José dos Campos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas outros serão, São Paulo, São José dos Campos, Campinas e Ribeirão Preto. E outros serão ainda implementados. Já em outros estados, por exemplo, em Minas, temos apenas em Belo Horizonte. No Mato Grosso, nós temos apenas na sua capital. No Rio Grande do Sul, também apenas na sua capital. Mas a tendência é sempre a expansão do banco de dados. Conforme for passando o tempo, até o final do ano, teremos a completa expansão do sistema SINAB e futuramente implantação em cidades maiores nos estados da federação e, quem sabe, mais unidades no Distrito Federal. Abaixo seguem algumas de nossas referências utilizadas tanto para imagens como para a preparação desses slides. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço por terem assistido essa apresentação, agradeço novamente ao perito criminal-chefe da Unidade de Perícia Balística, Dr. Lerry Sud, por ter me orientado quanto a algumas informações sobre o SINAB, ao professor Dr. João Paulo Mardegan Issa, que também deu algumas orientações, e segue aí para vocês algumas referências que eu gostaria que vocês pudessem observar para aprender mais. No tocante, agradeço a presença de todos, desejo um excelente dia e espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado e fiquem com Deus.